Sejam bem-vindos ao Comunicar Cibersegurança, o podcast do Centro Nacional de Cibersegurança, um espaço de discussão, promoção e reflexão de temas ligados à cibersegurança, no qual damos voz a diversos especialistas da área. Hoje vamos falar de desinformação. O conceito operacional de desinformação, adotado pela União Europeia, define-a como toda a informação comprovadamente falsa ou enganadora que é criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público, o que é suscetível de causar um prejuízo público. O prejuízo público abrange ameaças aos processos políticos, democráticos e aos processos de elaboração de políticas, bem como a bens públicos, tais como a proteção da saúde dos cidadãos da União Europeia, o ambiente ou a segurança. A associação da desinformação à expressão notícias falsas surge quando essa desinformação procura simular notícias, mas a desinformação não é apenas do âmbito do jornalismo ou dos mídia, representando também um problema de cibersegurança, sobretudo porque os meios digitais proporcionam a disseminação de desinformação. Também os novos desenvolvimentos nas tecnologias digitais, nomeadamente no campo da inteligência artificial, trouxeram uma maior sofisticação à desinformação e capacidade de simular imagens, vozes e textos. Para sabermos mais sobre o tema de desinformação, temos como convidada Inês Narciso. Obrigada. A Inês nasceu nos Países Baixos, é licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e mestre em Criminologia pela Universidade de Leicester. Em 2007, regressou a Portugal, onde trabalhou durante mais de uma década em investigações digitais, num organismo público ligado à segurança interna. Doutoranda em Sociologia no ISCTE, desde 2019, tem colaborado com o Media Lab em projetos de investigação relacionados com desinformação e em metodologias de Open Source Intelligence. Participou em projetos como o Covid Check e a monitorização de propaganda e desinformação nas redes sociais. Vamos começar, Inês. Força. Podemos assumir que toda a desinformação inclui notícias falsas, mas nem todas as notícias falsas são desinformação? Bom, o termo notícias falsas é um termo que acabou por criar, por surgir com Donald Trump, e é um termo que nós, investigadores de desinformação, não gostamos muito porque é um oxímoro em si, não é? A noção de notícia envolve factos. Factos envolve uma validação, portanto, a ideia de que uma notícia pode ser falsa em si é um paradoxo. Mas a Clara dizia bem que há, por vezes, uma tentativa de conteúdo fazer-se passar por notícias. Sim. Aí sim, desinformação. Portanto, eu acho que o próprio termo é um termo que devemos de tentar abandonar e devemos de explicar, sim, que há conteúdo que se faz passar por notícias que ele, sim, é ou pode ser falso. Muito bem. No projeto Monitorização de Propaganda e Desinformação nas Redes Sociais, a Inês e colegas estudaram atividades de propaganda e desinformação nas redes sociais online em Portugal. O que é que pode destacar deste estudo? Bom, esse projeto começa em 2019 com a análise do conteúdo que circulava na altura nas redes sociais a quando das legislativas e continuou e continua ainda com uma série de, entretanto, subprojetos e várias investigações que foram feitas, nomeadamente o E-Verifier, dos quais têm saído vários relatórios, inclusive esta semana sobre a questão da guerra da Ucrânia, no qual já não estou diretamente envolvida. Mas eu diria que uma das conclusões mais interessantes é a ideia de que a desinformação não é, que circula nas redes não é necessariamente sempre conteúdo verdadeiramente falso e, portanto, que temos que encarar a desinformação ou o fenómeno como um espectro em que temos esta ideia de, num lado, um conteúdo altamente informativo. E normalmente nós reconhecemos quando o encontramos. As fontes estão corretamente citadas, identificadas, dúvidas que o próprio autor tenha
de credibilidade, ou vieses cognitivos são reconhecidos, metodologia, muitas vezes anexos, não é? E depois temos no espectro exatamente oposto, temos se calhar um vídeo completamente fabricado e manipulado, em que não existe nenhuma veracidade. Pronto. E no meio temos muito conteúdo que não tem necessariamente que ser um conteúdo incorreto ou falso, mas que na forma como é apresentado induz em erro. E se compreendermos esta questão do espectro, foi uma das conclusões do nosso estudo, percebemos que as coisas são construídas de forma diferente e as técnicas que são utilizadas são de formas diferentes. Nesse estudo, por exemplo, de 2019, uma das publicações com maior alcance na altura das legislativas era uma notícia de 2012 do Público, que dizia governo aumenta a eletricidade, ou vai haver um aumento de governo, vai aumentar a eletricidade. Pronto. Mas esta notícia foi colocada a circular por um utilizador dizendo, em 2019, dizendo, mais uma vez, são sempre os mesmos a pagar. Pronto. Um texto, algo deste género. E, portanto, foi uma publicação que se tornou viral. Na realidade, a notícia é verdadeira, mas nós sabemos e percebemos logo pelos comentários que a grande maioria das pessoas não clicou no link. O próprio utilizador podia não ter, como a União Europeia fala na definição de desinformação, com a qual eu também não concordo totalmente, esta intenção deliberada. Claro. Existe, pode haver. Mas a verdade é que existe uma generalizada ideia que foi passada de que havia uma intenção de aumentar os preços da eletricidade que não era real. E, portanto, se nós percebermos isso, acho que começamos a olhar para o conteúdo com que lidamos diariamente nas redes de uma forma diferente. Não pensar numa dicotomia do isto é verdadeiro ou falso. Mas pensar de forma, ok, há aqui uma tentativa de me informar ou há aqui coisas que me podem enganar ou induzir de alguma forma induzir em erro. E começamos a pensar de forma diferente. A ter um sentido crítico. Exatamente. Mais apurado. E continuando aqui no campo das redes sociais, o que recomendaria a um utilizador das redes sociais que não tem qualquer ligação com dados ou com tecnologia, que ao aceder à sua página, por exemplo, no Facebook, vê um artigo com um título bombástico, não é? E polarizante, esta pessoa não tem a certeza se o artigo é verdadeiro ou não e não sabe como avaliar. O que é que deve fazer? Vem um bocadinho no seguimento daquilo que estava a explicar, não é? Do exemplo que deu. O que é que esta pessoa deve fazer perante este contexto? Bom, há vários passos e há vários guias de literacia digital e de apoio para os utilizadores, não só em português, mas também em inglês, das próprias Nações Unidas. Na altura da pandemia divulgaram vários pequenos workshops e também guias de passo a passo, mas eu diria que o essencial é manter um espírito aberto e empatia também, porque muitas vezes também acontece o contrário, não é? Que é, há um título bombástico com o qual nós concordamos imenso e está completamente alinhado com o nosso pensamento, ou as nossas frustrações, muitas vezes sentimentos mais negativos, e a nossa tendência é partilhar, comentar. O mesmo acontece exatamente com o contrário, e é importante deixarmos às vezes os sentimentos um pouco de parte. O lado emocional, não é? Exatamente, e a seguir pensarmos se de facto é algo que nos interessa e que queremos verificar, ok, que outras fontes eu poderia consultar para verificar se esta informação é mesmo assim, se está credível. Esse é um bom passo. Sim. Se surgirem outras fontes, que tipo de fontes são estas? São fontes institucionais, são órgãos de comunicação social estabelecidos, ou são fontes um pouco todas na mesma linha, com um texto muito semelhante? Porque quando existem campanhas mesmo orquestradas, a tendência é que o conteúdo é propagado em diversas estruturas diferentes, mas com poucas diferenças, ou seja, consegue-se perceber que é o mesmo estilo. E depois, obviamente, que, por exemplo, plataformas como fact-checking, como o Polígrafo, têm um WhatsApp para onde se pode enviar, e também não há nada como perguntar a outras pessoas. Claro. Se é um tema sobre o qual temos um amigo, temos uma pessoa da família que percebe daquele tema, enviar, olha, isto verifica-se,
Sermos proativos. Exatamente. No fundo é isso. O projeto Covid Check parece ter tido como missão combater a desinformação através da promoção de mensagens eficazes e claras junto à população. Quais as melhores práticas a retirar desta experiência? O projeto Covid Check teve uma parte muito interessante, que foi a nossa colaboração na altura com um grupo de profissionais da saúde e pessoas ligadas à área da saúde pública que nos ajudaram também aqui a fazer a validação e a tentar manter-nos ao corrente daquilo que na altura era uma alteração quase diária do conhecimento que se tinha sobre o Covid-19 e sobre tudo em redor da pandemia. E, portanto, é uma das lições que eu acho que nós no Media Lab tirámos foi a importância das redes de apoio entre diferentes áreas científicas. Sim. Numa altura em que o tempo de resposta é muito curto e a necessidade de respondermos e de conseguirmos, e havia muita procura de informação, muita necessidade de procura de informação, portanto é muito importante haver já quase de prevenção, e acho que isso foi uma das lições que trouxemos da pandemia, estruturas, redes... Trabalho em rede, não é? No exatamente, fundo, cooperação. já montadas para conseguir responder de forma eficaz numa situação de crise. Uma das associações, uma associação em que eu sou voluntária, que é a VOST, é uma associação de voluntários digitais, por exemplo, promove muito esse tipo de entreajuda, porque numa situação de crise, nós trabalhamos também com crises naturais, terremotos, etc., termos essa rede de peritos, de voluntários, ajuda na capacidade de resposta. E, obviamente, que as tecnologias, o meio digital, torna isso ainda mais fácil, porque permite essa ligação, essa não fluidez, tem que ser física, não é? Exatamente. Claro que sim. E como é que as técnicas de Open Source Intelligence podem contribuir para o combate da desinformação online, Inês? Bom, quando o tema da desinformação começa a surgir, acho eu, em maior escala, começa a existir uma necessidade de, não estando no local, ou não estando, sobretudo, por exemplo, situações de conflito como esta agora, de haver peritos que, ao analisarem imagens, factos ou texto, vídeos, conseguissem, dentro das possibilidades que o OSINT tem, recolher mais dados sobre o que estava a ser, sobre a claim ou sobre o que estava a ser, sobre o conteúdo em causa, e tentar verificar. Existem várias coisas, por exemplo, que surgem no âmbito da Open Source Intelligence e que hoje em dia as pessoas já usam, não digo mainstream, mas que já muita gente usa. Uma delas é a pesquisa inversa de imagem. Uma coisa que eu ensino aos meus alunos, que a Google tem essa possibilidade, existem outras plataformas, o Bing também o faz, existe uma série de extensões para browser que também o fazem, mas é esta ideia de, quando nós recebemos uma imagem e nos dizem, por exemplo, ok, isto é um assalto ou um bombardeamento que ocorreu neste local, por exemplo, nós termos a capacidade de pegar nessa imagem, correr nesses motores de busca de imagem e percebermos que a imagem já tem 10 anos, que a imagem não é recente. Ainda há pouco tempo, não sei se viram, mas circulou um vídeo viral das Jornadas Mundiais da Juventude, de todos os jovens ao amanhecer a dormir nos sacos de cama, como sendo na faixa de Gaza. Sim. E esse tipo de ferramentas, que são ferramentas de Open Source Intelligence, ou que surgem há alguns anos atrás já no âmbito da Open Source Intelligence, permitem, por exemplo, rapidamente perceber que a origem desse vídeo não é a faixa de Gaza, mas é as Jornadas Mundiais da Juventude. Muito bem. Neste contexto, no seguimento do que está a referir, para além dos fatores humanos, qual é o peso da tecnologia na desinformação? É cada vez maior. Assim, a tecnologia é o facilitador,
mas na realidade, no final, somos nós. É o fator humano, não é? Os responsáveis. Mas a tecnologia acaba por ser o tal facilitador que o humano precisa. É um pouco como as guerras, se nós para pensarmos, potenciar não é? a desinformação, não é? Elas sempre existiram, mas agora temos, infelizmente, armas nucleares. Sim, a tecnologia desempenha um papel na produção de conteúdos, não é? Na qualidade desses conteúdos, na velocidade com que esses conteúdos são produzidos. Obviamente que também desempenha um papel na facilidade com que eles são disseminados. Mas, por exemplo, a minha tese de doutoramento é sobre o WhatsApp, e o WhatsApp, por exemplo, é uma plataforma que não tem moderadores e, portanto, não existe o algoritmo das redes a colocar a desinformação no topo da nossa timeline. E, no entanto, há imensa e cada vez mais desinformação a circular pelo WhatsApp. O que significa que existe um papel ativo nosso no uso das tecnologias, não é? Com esse objetivo. Exatamente. E continuando aqui nas tecnologias e passando um pouco para a inteligência artificial, que também é um tema do momento, esta vai ter algum impacto neste fenómeno? Imenso, claro. E de que forma? Acho que eu escrevi um artigo sobre isso no Almanac. Eu acho que, como tudo, vai ter vantagens e desvantagens. A inteligência artificial vai permitir às plataformas, por exemplo, muito mais rapidamente identificarem conteúdo, quer do ponto de vista visual, quer dentro dos próprios vídeos, quer até som, para além do texto que eles já fazem em larga medida desinformativo. Obviamente que isto coloca uma série de problemas, porque eu pessoalmente, por exemplo, sou muito contra a remoção de conteúdo, sou muito mais a favor da contextualização de conteúdo. E, portanto, a inteligência artificial a trabalhar e a tomar decisões de moderação coloca aqui uma série de questões que devem de ser bem ponderadas e, acima de tudo, estudadas, que ainda não foram, não é? E, nesse sentido, é uma pena que as plataformas não sejam mais transparentes, por exemplo, sobre a eficiência destes processos, de como é que estão a trabalhar, etc. Depois, por outro lado, a inteligência artificial vai permitir quase a possibilidade das campanhas de desinformação serem um off-the-shelf product, ou seja, qualquer pessoa com acesso a um chat GPT cria 5.000 tweets em segundos diferentes, dizendo, por exemplo, que as vacinas não funcionam. E aqui entra outra questão, é como devemos lidar com os riscos da inteligência artificial do ponto de vista da regulação. Porque pode fazer a diferença. Sim, e estamos aqui perante um momento em que temos que ter muito cuidado se não estamos a tentar, eventualmente, regular algo que ainda não conhecemos. E, portanto, aquilo que muita gente da comunidade científica tem pedido é um pouco um travão, não porque não se acredite na tecnologia e porque ela não possa ter imensos benefícios, que eu acho que são evidentes, mas porque precisamos de estudar, precisamos de conhecer para poder regular de forma justa e eficaz, porque regular algo um pouco a quente, não é? E sem o conhecimento de como é que, lá está, por exemplo, a inteligência artificial funciona como moderador, qual é que é a capacidade que tem de identificar, por exemplo, o sarcasmo, de qual é a capacidade que tem de identificar o que é, por exemplo, discurso de ódio, o que é que não é discurso de ódio. Tudo isto são questões que têm que ser amplamente estudadas antes de podermos regular. E existe muita pressão para se regular neste momento, é compreensível, mas também tem a ver, essa pressão existe. Tem que haver essa base de conhecimento para realmente chegar a essa regulação. Inês, chegamos ao fim. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo esclarecimento e o momento de partilha sobre a desinformação, que é um tema que está na ordem do dia, agora cada vez mais. Termina assim mais um episódio do podcast de Comunicar Cibersegurança e fica também um agradecimento a quem nos acompanha através das várias plataformas. Convidamos todos aqueles que nos seguem a frequentar o curso gratuito online Cidadão Ciberinformado, disponível na plataforma Now,
resultado de uma colaboração do Centro Nacional de Cibersegurança com a agência Lusa, que inclui algumas dicas que permitem, por exemplo, identificar a veracidade de uma notícia ou de outro tipo de informação publicada online. Visite também a nossa página www.cncs.gov.pt e já sabe, mantenha-se ciberseguro.